Olá, boa tarde pessoal. Vamos chegando, vamos entrando que hoje o nosso papo é muito especial. Que live bacana que a gente vai ter hoje, que convidada sensacional. Tô muito animada de receber a Djamila aqui com a gente hoje. Olha que honra, Djamila Ribeiro com a gente para discutir desinformação, discurso de ódio e racismo. Um assunto super importante. Então, vamos chegando, vamos entrando. Djamila já deve estar chegando aqui para o nosso papo. Quero aproveitar cada minuto da nossa live. Temos 1 hora. É muito bacana esse assunto. Acho que é super importante a gente estar, né, conectado aqui. Estou esperando a Djamila entrar para a gente começar o nosso papo. Por favor, vamos mandando perguntas, dúvidas, tudo aquilo que, né, que vocês têm dúvidas, que gostariam de conversar, gostariam que a gente abordasse aqui na nossa, né, na nossa conversa, no nosso bate-papo. Hoje, né, num horário diferente, né, geralmente a turma, né, a gente aqui no Redes Cordiais, a gente costuma fazer as nossas lives ou na hora do almoço ou um pouquinho mais tarde, mas hoje espero que para todo mundo, né, nessa volta do feriado, espero que todo mundo tenha conseguido descansar, tenha conseguido aproveitar. Então vamos chegando. Hoje o assunto é muito bacana, tem muito tema, né, muita conversa aqui. Só esperar a Djamila entrar. Uma honra. Tô até aqui, para quem não leu, recomendo muito, né, o Pequeno Manual Antirracista. Já podem providenciar aí a leitura, que vale muito a pena. Inclusive, vou tratar um pouquinho de alguns, né? Meu livro está cheio de marcações para a gente começar. Oi, Priscila, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Espero que todo mundo tenha passado um feriado bacana, tenha dado, né, para descansar um pouquinho. E vamos começar a semana, né, nessa terça-feira com uma live fenomenal, uma live fantástica. Tenho certeza que vai ser um papo muito bom. Tô bem animada. Fabi, vi que Fabi já tá aqui. Queria agradecer muito Fabi, Paty, toda a turma da Casa é Fala que proporcionou, né, que tá proporcionando esse encontro aqui pra gente. Então tô bem animada com a nossa live de hoje, né, pra gente poder discutir, né, racismo, desinformação e discurso de ódio. Muitíssimo obrigada, viu, Fabi, por proporcionar mais uma vez, esse encontro tão bacana. Luciana chegando aí também. Por favor, gente, eu vou deixar o tempo todo os comentários abertos, porque eu acho que é muito importante a gente poder ter essa troca, a gente poder conversar, né, um assunto tão importante e tão sério. Então eu quero que vocês participem bastante, que vocês, né, mandem pra gente aí as dúvidas, as perguntas, o que vocês quiserem, né, contribuir para esse debate. Tenho certeza que essa conversa vai ser muito bacana, vai ser, como a Fabi tá dizendo aí, vai ser incrível. Tô bem animada também. Só esperar uns minutinhos, né, para Djamila poder entrar. Oi, Rita, boa tarde, pessoal. Vamos chegando, vamos pegando aí, né, um copinho d'água, um chazinho, quem tiver, para poder esperar, né, a nossa super convidada, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Deixa eu checar aqui, ver se ela já me mandou aqui a transmissão. Ainda não, deve estar chegando aqui na nossa live de hoje com esse tema tão bacana, né? Esse tema tão importante. Eu acho que a gente precisa muito discutir, né, o ambiente online, né, o ambiente virtual. Vocês sabem, né, o Redes Cordiais tem como objetivo, tem como propósito, né, tentar diminuir esse ambiente tóxico das redes, né? Muita gente, né, a gente sabe tanta coisa boa que as redes proporcionam, mas está todo mundo também sentindo um pouco, né, do desafio, né, de viver nesse mundo ainda mais agora, né, tão conectado, em que a gente passa, né, muito tempo das nossas vidas, né, totalmente conectado. Oi, Gabi. Olá, pessoal. Então eu acho que esse é um desafio, né, a gente começar a tentar equilibrar e transformar, né, as redes num ambiente, né, num ambiente mais saudável, que a gente possa aproveitar o melhor das redes sociais. Vamos esperando um pouquinho aí, vamos todo mundo, né? A Rita, precisamos saber nos posicionar. Eu acho que é exatamente mais do que posicionar, como é que a gente se comporta, né? Como é que a gente, né, consegue lidar, né, Rita, com esse ambiente virtual, né? Isso, nos posicionar. Legal, muito obrigada, gente. Por favor, vamos mandando aí, né, informações, perguntas, dúvidas, os posicionamentos de vocês. Vai ser muito legal. Tenho certeza que esse nosso papo vai ser muito bacana. A Djamila já entrou. Assim que ela mandar, eu já coloco ela aqui para dentro da nossa live. Que honra, que prazer ter você aqui com a gente, Djamila. Assim que você me mandar, já recebi aqui.
Oi, Olá, oi! Boa tudo bem? tarde, tudo bom e Boa você? tarde. A minha resposta padrão é: apesar do Brasil, tudo bem. Exato, é. Dentro do que dá para tudo bem, né? Dentro do que dá É para ser isso. tudo bem. Que honra, que prazer ter você aqui com a gente, viu? Tô muito, muito empolgada com a nossa conversa. Tenho certeza que vai ser muito bacana. Obrigada por ter, né, topado o nosso convite. Já agradeci ali a equipe da Casa Fala, Pati, Fabi. Obrigada por ter proporcionado esse encontro virtual. Eu que agradeço, Alana, a Paty e a Fabi, quando me falaram do trabalho de vocês, eu fiquei muito feliz, porque é fundamental o que vocês estão fazendo, esse trabalho de educação, de enfrentamento ao ódio nas redes, então a alegria é toda minha. Obrigada, obrigada. Ó, vamos aproveitar bem o nosso tempinho, já que o Instagram, né, dá pra gente É, só uma hora. Jamila, eu falei pro pessoal que eu vou deixar os comentários ativados para a gente poder, né, receber a troca deles. Então, apesar de ficar esse negocinho subindo aí na cara, mas eu acho que vale a pena para a gente tá bom. poder, né, receber, né, o feedback da turma, o pessoal ir mandando. Queria primeiro começar, né, te perguntando como é que tá a sua relação com o mundo digital agora na pandemia, né, que a gente está muito mais conectado. Como é que você está vendo? Como é que tá a sua vida, né, online e offline? Nossa, eu acho que triplicou o trabalho. Me sinto, às vezes, fazendo mais coisas, porque eu dou aula, né, na PUC. Então, eu tive que me adaptar também a essa questão de dar aula online. Não que eu goste, assim, eu prefiro o tete a tete, mas eu tive que me adaptar. E fora concentrar tudo agora, né, mais no trabalho virtual, palestras, lançamento de livro, feira de livro. Então, eu tive que me entender nesse processo, porque por mais que eu use redes sociais, eu sou um pouco antitecnológica, eu não entendo muito de mexer. Então, precisei, inclusive, repensar, né, o meu trabalho nesse momento de pandemia. Legal, legal. Acho que tá todo mundo assim, né, tentando entender, né, todas as coisas positivas, né, mas é claro que também tem esse lugar, né, extremamente negativo, extremamente tóxico das redes sociais, né? Eu queria que você contasse um pouco, né, principalmente para o pessoal que está aqui acompanhando a gente, como é que você está olhando para esse ambiente tóxico das redes, né? Sei que você, né, levou um material, queria que você comentasse um pouco uma representação ao Ministério Público Federal. Como é que você está enxergando esse ambiente também tóxico das redes? Ana, já faz tempo que eu sou crítica a isso, né? Que eu falo sobre isso, porque as pessoas elas agem de uma maneira muito agressiva, né? Parece que esquece que tem um outro ser humano ali do lado, né? Atrás do computador, da tela do celular. E acho que com as últimas eleições isso se intensificou de uma maneira, né? A máquina de fake news, as pessoas brigando nas redes de uma maneira muito agressiva mesmo, né? Mas antes disso eu já sentia ataques, ridicularização, as pessoas discordam de você e aí você vê, você está em tudo quanto é página. Então, por ser ativista, eu tive que meio que me aprender a lidar com isso, né? Desde que eu comecei a usar as redes sociais mesmo em 2014, mais ou menos. Então, quando eu virei colunista de um site, aí que eu levei um susto. A reação de um texto meu, primeiro que viralizou, eu levei um susto, porque era um monte de gente xingando em tudo quanto é lugar, e daqui a pouco você vê a sua cara em todos os lugares, e como que as pessoas realmente elas são, elas agem de uma maneira muito irresponsável nas redes sociais. Então, você discorda, então você tem que acabar com a pessoa, sabe? Você tem que ridicularizar, você tem que aniquilar o outro, né? Aniquilar essa palavra, né? Eu gosto de estudar a origem das palavras, vem do latim, é reduzir a nada. Você quer reduzir aquela pessoa a nada. Então, eu comecei a sentir isso, sobretudo temas feministas, muitas vezes, quando eu falava sobre algum tema, sabe? Descriminalização do aborto. Nossa, era um show de horror as coisas que a gente recebia. Muitos grupos organizados, o que a gente percebe, reacionários, incomodados com uma maior visibilidade, eu acho, das pautas que a gente traz. Porque eu faço parte aí de uma geração que teve mais visibilidade por conta das redes, né? De usar, de ser muito ativa nas redes sociais. Então, a resposta a isso também é muito agressiva e violenta. Então, já faz algum tempo que eu venho percebendo isso, e quanto mais visibilidade a gente ganha, mais ataques a gente ganha também. E, infelizmente, agora eu sinto que isso ficou muito mais generalizado. Então, às vezes, você tem até dentro do campo progressista, você tem diferentes pensamentos.
E aí, se você não segue uma linha ali, pronto, a pessoa já está Cancelada, né? cancelada. Para usar o Né? termo da moda. Não tem rebater o que você falou, vai querer xingar a pessoa, não tem, aí fica numa gritaria generalizada que não traz reflexão nenhuma e fica ataques a pessoas, não a ideias, né? Então você tem que seguir aquilo que eu disse, senão você é inimigo, né? A gente não pode discordar e estar no mesmo campo, se discorda já coloca no lugar do inimigo, então acho que as pessoas falta maturidade, eu sinto no debate. Você sabe que a gente fala muito isso no Redes, né? Que assim, não tem mais um conflito de ideias, virou um conflito de pessoas, né? Então, assim, a gente tenta sempre buscar esse conflito, vamos discutir as ideias, né? No campo das ideias. Os ataques às pessoas, né? É o que gera, né? Essa onda de intolerância, essa polarização. Você falou uma coisa que eu achei interessante, a gente costuma fazer uma dinâmica quando a gente se encontra, né? Nos nossos encontros, que chama hashtag meu primeiro hater. Em que as pessoas contam a história do primeiro hater delas. Adoro, adorei. Você lembra do seu primeiro hater? Olha, eu lembro porque, gente, ele me infernizou a vida por anos. Eu não podia falar nada, aí ele criou uma série de páginas, aí tudo que eu falava virava print nessa página. Tudo que eu falava, ele printava e ia. Se eu ia, aí eu tinha ele, obviamente, não tinha ele no Facebook, porque uma medida que eu tomei, meu Facebook é fechado, é só para quem é meu amigo. Então, né, quem me segue compartilha, mas não consegue comentar. E ele, aí o que ele fazia? Aí, se eu ia numa página de alguém que tinha amigo em comum, ele ia lá, olha ela aqui, não sei o quê. E ele ficou anos, assim, printando, expondo. Depois eu não sei nem sei o que foi, que fim que deu. Mas era uma pessoa, gente. Aí ele ia ler todos os artigos que eu já tinha publicado para ficar discordando. Tudo que eu falasse, se eu falasse A, já tinha um post lá. E ele ficou uns 3 anos, mais ou menos, fazendo isso. Até a hora que eu parei de dar atenção também. Eu acho que, Eu né, tem, respondia tem muito. isso também, né? Né, muita gente fala que o hater, na verdade, é um grande carente, né? Só quer um pouco de atenção, né? O hater é um Eu carente. parei. Falei assim, meu babalorixá falou, para de responder, é isso que ele quer, porque eu respondia, aí virava mais confusão. Aí quando eu parei de responder, de ignorar, aí ele foi sumindo, assim, acho que perdeu a graça, assim. Mas eu tenho alguns ainda de estimação, eu brinco que são haters de estimação. E Se a eu gente, falo alguma né? coisa... A gente tá rindo aqui, a gente, né? Mas a gente sabe que é um assunto super sério, que isso mexe muito, né, Jamila, com o psicológico. A gente sabe que mexe com, né, com a vida profissional, com a vida pessoal, né? Uhum. Como é que é a sua quando, né, vai escalando ali, principalmente, né, esses ataques de ódio? A gente sabe que as mulheres, né? Eu até peguei alguns dados para compartilhar aí com o pessoal, né, de uma pesquisa que você mesmo comentou, né, aquela pesquisa do Luiz Valério Trindade. Então a gente sabe, né, as mulheres negras ainda mais vítimas, né? 81% das vítimas, né, nas páginas do Facebook, segundo a pesquisa do Luiz Valério, são mulheres negras entre 20 e 35 anos, né? A gente sabe também que é Uhum. muito forte, né? Isso mexe muito, né? Principalmente com nós mulheres, né? Os danos psíquicos que isso causa, né? Que é um dos pontos que o Luiz Valério levanta. Engraçado que em 2016 ele me entrevistou para a tese de doutorado dele. E Olha, aí, eu fiz uma live com ele, a gente gravou pelo Zoom, logo mais eu vou disponibilizar no meu Instagram, e ele falou, você não lembra que em 2016 eu te entrevistei? E aí que eu fui puxar na memória. E naquela época eu era secretária adjunta de Direitos Humanos, eu estava na política. E eu sofri muitos ataques naquela época, muitos, assim, eu fui parar em tudo quanto é página, teve uma página conservadora que foi lá ver, gestão do Haddad está pagando um salário de tanto para secretários, só que todos os secretários ganhavam a mesma coisa, todos, porque inclusive está lá no portal da transparência quanto que ganha. E eles revoltados porque eu estava ganhando o mesmo salário que todos os secretários ganhavam. E aí eu lembro que na política foi uma coisa muito forte, assim, dos ataques, porque eles se amplificaram de uma maneira muito forte, era sempre questionamentos à minha capacidade intelectual, questionamento sobre a minha vida pessoal, tanto que se jogava no Google, a primeira coisa que saía era Jamila Ribeiro, marido, as pessoas queriam saber se eu era casada. Depois, Jamila Ribeiro, idade. Queriam saber quantos anos eu tinha, né? Porque a gente, como mulher, as pessoas querem questionar. Não era Jamila Ribeiro livro, o artigo, era Jamila Ribeiro marido, Jamila Ribeiro idade. E essa época foi muito forte. Eu tive que
aprender nessa época a lidar com isso. Porque aí você sai na rua, a pessoa vincula você a determinado partido que já que estava no poder, e aí já começa uma série de ataques. Mas isso é importante de trazer o quanto que isso tem efeitos concretos na vida da pessoa. Eu consigo lidar com isso de uma maneira, eu tenho uma rede de apoio muito forte, mas eu conheço muitas mulheres que desistiram do ativismo, que adoeceram psiquicamente, que tiveram as suas vidas destruídas por conta desses ataques que acontecem nas redes sociais. E o que o Luiz Valério traz é que, além desses ataques diretamente de ódio, que tem a ver com uma ascensão das mulheres negras na sociedade, porque eles ainda esperam que a gente esteja naquele lugar da subalternidade, não consegue reconhecer a gente como sujeito, tem a questão do racismo recreativo que ele vai trazer, né? Então, é muita piada, ridicularização, que quando essas pessoas são questionadas, elas dizem, mas a gente só estava brincando. Isso é só uma brincadeira de pegar foto, ele analisa alguns casos, né, mantendo a privacidade das mulheres, de uma mulher negra que estava viajando nos Estados Unidos e esquiando. E aí, eu não sabia que agora a mulher preta podia esquiar, que era uma piada que faziam. E aí, daqui a pouco a foto dela parou em uma série de páginas, e ela contando do medo que ela tinha de sair à rua e ser reconhecida, das crises de ansiedade que aquilo surtiu nela, e o quanto que demorou para ela conseguir novamente ter uma vida, voltar, né, a fazer as coisas que ela fazia antes. Então tem esse ataque direto, mais hostil, que geralmente são os ataques que as ativistas vão sofrer, mas para as mulheres negras no geral tem esse pela ridicularização e por essa visão no Brasil que naturaliza as piadas racistas, né, e não enxerga como algo violento. Você trouxe, acho que, algumas coisas super importantes aqui para a nossa conversa, né? Esse racismo recreativo, né? Que você menciona que o Luiz traz, né? Então, um pouco qual é a responsabilidade, né? A gente fala muito sobre essa responsabilidade nas redes, né? Da gente assumir uma postura responsável, né? É responsabilidade nossa não compartilhar fake news, é nossa responsabilidade não compartilhar, né, a desinformação, os discursos de ódio. E, claro, discurso de ódio, né, tem lei, é crime. Então, acho que tem um pouco da gente assumir uma responsabilidade pela nossa presença nas redes, né? Como é que você vê essa responsabilidade que é compartilhada, né, nossa como sociedade? Eu penso que como o racismo é estrutural, né, as pessoas, ele vai se apresentar em todos os espaços. Então, a gente está numa sociedade que as pessoas naturalizaram fazer piadas, ridicularizar as pessoas. Então, elas precisam de um letramento racial. Claro que precisa ter uma responsabilização nas redes, né, a gente pode falar isso depois, mas as pessoas precisam ter um letramento racial, entender que não é engraçado você tirar sarro do cabelo da pessoa, é a característica da etnia dela. Não é engraçado você animalizar pessoas ou falar coisas de maneira agressiva como se não tivesse um outro ser humano ali. Busque o diálogo, né? Então as pessoas elas estão muito numa ânsia de, para eu também conseguir seguidores e visibilidade, eu tenho que atacar alguém. Também tem muito esse lugar também. Eu ataco para surfar no ódio aquela pessoa e conseguir alguma visibilidade. E não eu tenho um trabalho, construo, e aí eu tenho um reconhecimento do meu trabalho. Então, por que as pessoas pensam que a gente, às vezes falam para mim, Djamila, que ficou conhecida nas redes sociais. Eu falei, mas eu tenho um trabalho há muitos anos, né? Eu trabalhei na Caixa da Mulher Negra, eu fui voluntária no Cursinho Popular, eu fiz faculdade, eu fiz mestrado, eu fiz uma série de trabalhos e que hoje eu tenho um reconhecimento desse trabalho. Então, essa ânsia também da fama pela fama esvaziada faz com que as pessoas queiram falar qualquer coisa na rede para conseguir uma atenção ali, achando que a vida é só isso, né? Então, e perde um pouco de fato, do valor das coisas. Eu sempre falo, é um reconhecimento. Eu não sou famosa por ser famosa. Você é famosa. Eu falo, não, gente, eu tenho um reconhecimento de um trabalho. Então, construam um trabalho também. Façam alguma coisa relevante para a sociedade, relevante para as outras pessoas. Tenham algo de fato construtivo. E aí, com o tempo, o reconhecimento disso vem. Agora, buscar essa fama por essa fama não leva ninguém a lugar nenhum. E às vezes leva a essa irresponsabilidade de querer destruir o que as outras pessoas estão fazendo, porque eu quero
aparecer, ou aquela questão de não siga a pessoa, me siga, mas para isso eu tenho que destruir a outra. Não, faz o seu, né? Mostra o seu trabalho. Você não precisa sempre ficar trabalhando em oposição às outras pessoas. E as pessoas, elas estão aí fazendo o trabalho delas, né? Então tem que refletir sobre isso. Eu gostaria que as pessoas me atacassem, né? Eu gostaria que as pessoas espalhassem mentiras sobre a minha vida, né? Se questiona do quanto que isso é danoso, se você gostaria que isso acontecesse com alguém que você ama, né? Você ter toda uma vida muitas vezes arruinada, a sua reputação arruinada por conta de uma mentira, e as pessoas passam as mentiras para frente, as pessoas não checam. Eu já fui vítima de mentiras na rede social. De repente, quando eu vi, estava um monte de gente me atacando na minha rede. As pessoas não têm o mínimo trabalho de checar se aquilo é verdade ou não. Elas já chegam, já chegaram. E aí, Djamila, por que você fez isso? Depois era mentira a história toda, e depois ficou todo mundo com aquela cara de ai, era mentira, mas é o que o Luiz Valério fala, né, na pesquisa. Desmentir tem muito menos visibilidade do que a mentira. E aquilo pega, e as pessoas, daqui a pouco, quando você vê, ainda tem gente reproduzindo aquela mentira. Então, checa, gente. Se você não sabe se é verdade, dá uma olhadinha lá. Se você não sabe, espera a pessoa se posicionar, de repente a pessoa vai se posicionar sobre aquilo. Tenha cuidado, né? E também essa lógica da pressa das redes sociais, que tudo tem que ser muito rápido. Não, gente, as pessoas têm um tempo, as pessoas muitas vezes têm vida, né? Eu tenho uma filha de 15 anos, às vezes eu nem vi o post, nem sei do que está acontecendo, eu ligo o negócio e vejo aquele. Porque, sei lá, estava no supermercado fazendo compra, né? Porque a gente tem vida fora das redes sociais. Então, acho que tem que olhar com mais cuidado com a outra pessoa. E você trouxe um ponto, né? Checa, né? Às vezes, 5 segundos você dá um Google, você já vê. E na dúvida, não compartilha, né? Espera, né? Dá o tempo, né? Na dúvida. Uma outra coisa que você trouxe, né, que eu acho super importante a gente discutir, é a questão das mulheres na política. E como as mulheres na política, né, são muito mais atacadas. Na sexta-feira eu estava conversando com uma pesquisadora, fez um trabalho muito bacana, a Lucina de Meco. E ela fez um trabalho que chama She Persisted, que é exatamente essa ideia de as mulheres que continuam ali na política, apesar dos ataques nas redes sociais. Ela fez uma pesquisa que mostra que 41,8% das parlamentares, e aí é uma pesquisa global, afirmaram já ter sido humilhadas ou, de alguma forma, tiveram fotos sexuais, né, delas expostas nas redes sociais. E isso teve um efeito absurdo na vida delas. Muitas desistiram da política, então resolveram sair, ou muitas desistiram, inclusive, da corrida, da caminhada, né, de uma candidatura. E a gente está vendo, né, na semana passada eu tive com algumas mulheres candidatas e todas falaram, poxa, eu tenho muito medo de ter a minha vida inteira, né, destruída por conta de uma fake news, por conta de um ataque, por conta de uma foto, alguma coisa nesse sentido. Né? Você falou um pouco né, dessa sua experiência. E a Lucina traz uma outra reflexão, que não é só, a gente não pode olhar só sobre a questão de gênero, a gente precisa olhar como um ataque à democracia. Eu queria saber se você também entende um pouco isso, que é uma ideia de você estar silenciando um grupo que de alguma forma está tentando tomar, né, e compartilhar o poder, né? Já que você tem o poder hoje concentrado, né, em grandes oligarquias. Você entende também como um movimento antidemocrático quando as mulheres, né, que tentam chegar na política também são atacadas? Sem dúvida nenhuma, né? Porque sem a representação das mulheres não há democracia plena, né? Sem, de fato, a gente estar nesses espaços de decisão, né? Com machismo não há democracia. Historicamente, né, a construção do machismo é para nos privar do espaço público, né? Para dizer para a gente que o espaço da mulher é o espaço privado, é o espaço restrito, a gente não tem direito à cidade quando tem um número altíssimo de violência sexual nesse país, né? E a gente não pode andar na rua de maneira segura quando não tem iluminação, quando não tem número de creches suficiente, significa que a gente não tem onde deixar os filhos para poder trabalhar. Né? Discutir vagas em creche também é discutir direito à cidade, não ter políticas públicas para isso, confinar a mulher, né, dentro de lugares determinados. E quando as mulheres vão para a política, esses ataques também é uma forma de dizer, voltem para os seus lugares. Né? É uma maneira também de querer manter o status quo, de manutenção do poder.
Então, não é à toa que esses ataques são muito mais agressivos, os ataques à moral da mulher. Então, se tem uma foto dela de biquíni na praia, ah, nossa, uma deputada de biquíni. Bom, qual o problema? Né? Homens de sunga não acontece nada. O Suplicy, que eu amo, adoro o Suplicy, ele participou de um ato de sunga uma vez, porque ele estava correndo na praia, e todo mundo achou o máximo. Agora, se fosse uma mulher de biquíni, com certeza, com cargo público, as pessoas iam falar, nossa, que absurdo, por que ela não foi para casa botar uma roupa? Então, tem essas construções machistas em cima das mulheres que elas têm que ser de um determinado jeito. Recentemente, na história do Brasil, né, o Bela Recatada e do Lar, né, isso foi um artigo, gente, num veículo de grande alcance no Brasil. Então é isso que eles esperam das mulheres, que sejam belas, recatadas e do lar. Os ataques que a Dilma sofreu, e aí, independente se a pessoa gosta ou não, acho que é necessário ter honestidade para analisar, colocando ela como histérica, ataques misóginos absurdos do colante, que colocaram nos carros na época da questão da gasolina, questionando porque ela não tinha marido, questionando que ela não era feminina. Então tem que performar a feminilidade hegemônica, tem que ser de um determinado jeito. Então isso nada mais são do que maneiras de dizer, voltem para os seus lugares. E se vierem para cá, se comportem do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera. Se não, vocês vão ser punidas por isso. E, historicamente, né, as teóricas feministas trazem isso, né, do quanto que as mulheres que saem dos lugares determinados são punidas, seja pela deslegitimação, seja pelo ódio, seja pela ridicularização, e infelizmente cada vez mais isso amplifica, porque com as redes sociais as pessoas amplificam a voz dessas pessoas que sempre existiu. Né? Sempre existiram. Esses modelos são modelos estruturais e históricos. E com as redes sociais, isso se amplifica, né? Querendo sempre reduzir a mulher a esse lugar de que você tem que performar um único tipo, ou julgar a mulher, né, a moral da mulher pelo tanto de parceiros sexuais que ela teve, ou pelo tanto de casamentos que ela teve, ao passo que esses mesmos critérios não são colocados para o homem. Né? Um homem ele pode ser atacado nas redes, mas nunca vai ser porque ele casou com uma mulher mais jovem, nunca vai ser porque ele estava no bar bebendo, então os critérios são outros. Então eu entendo esse medo das mulheres, mas entendo que a gente precisa se fortalecer cada vez mais em rede, fortalecer as outras, para que seja coletivo, né? E que um ataque a uma seja um ataque a todas nós, que a gente se mobilize de maneira a não aceitar, independente do espectro político, independente de quem é aquela mulher, a gente precisa criar essas mobilizações para fortalecer e também dizer para a sociedade que vamos responder, né, a esse tipo de determinações. Eu acho que você trouxe outro ponto muito importante, que é essa formação de redes, né? Você agora, a partir de um ataque, né, específico numa rede social, formou uma rede, né, e entrou com uma representação. Essa ideia de uma construção de rede, né, de alguma forma, queria que você explicasse um pouquinho dessa importância, né, diante, né, de ataques estruturais, né, diante, né, dessas estruturas, por que é tão importante estar unido, né, trabalhar em rede? É importante porque a gente não se sente sozinha, né? Porque muitas dessas mulheres, elas vão dizer que se sentem sozinhas, né? Não sentem que são acolhidas. E quando essas mulheres não são mulheres conhecidas, né? Então se sente de fato, né? Acuada. E com esse marco civil que a gente tem na internet, de 2014, se você é atacada, é você que tem que constituir um advogado. Então, imagina, muitas dessas mulheres não têm dinheiro para isso, é a gente que tem que ir para a rede social tirar, e não uma empresa bilionária melhorar as suas políticas e as suas regras para que isso não aconteça. Então, a gente que fica penalizada, né, mais uma vez. Então, trabalhar em rede também é fortalecer, mas também, Alana, eu penso que, independente do resultado, é trazer para o debate público. Eu acho que o ganho já está dado, que é a gente estar aqui conversando, são as matérias que saíram sobre essa representação, que é uma representação que eu entrei junto com a Unegro de São Paulo, a União de Negros e Negras de São Paulo, a CONAC, a Coordenação Nacional das Comunidades Rurais Negras Quilombolas, e a MAIM, que é a Organização de Mulheres Negras da Bahia. Porque esse dano
esse discurso de ódio, a gente entrou contra o Twitter, porque no Brasil é o espaço mais tóxico, né, segundo a pesquisa da Anistia e outras pesquisas, porque esse ataque não é um ataque a mim, Djamila, é um ataque ao grupo Mulher Negra, é um ataque a toda a comunidade, né, negra. Então, é necessário que o Twitter dê respostas a isso. Então, nessa representação que a gente pede, a gente defende essa tese a partir do Adilson Moreira, que é da exploração econômica do racismo e da misoginia, porque uma vez que essas mulheres estão sendo atacadas, as redes não tomam nenhum tipo de atitude, e anunciantes vão anunciando, e aquilo vai rolando, e as plataformas vão ganhando dinheiro com isso. E esse questionamento não é feito, né, do tanto de dinheiro. O Facebook, no primeiro trimestre do ano passado, teve um lucro de 15 bilhões. O Google também, 15 bilhões, só no primeiro trimestre. E o Twitter, quase 1 bilhão. Então, se mulheres negras têm 84% mais chance de serem atacadas no Twitter, e isso tem acontecido, significa que essa rede social não está tomando atitudes devidas para coibir ou para melhorar as suas práticas. Então, nessa ação, a gente pede que seja destinada uma indenização e que esse dinheiro seja destinado a um fundo de combate à discriminação. Então, não sou eu, nenhuma organização, é para esse fundo, porque é um dano para a comunidade negra, e também que o Twitter contrate um compliance antirracista, porque existem especialistas, existem pessoas que podem analisar, que podem capacitar as pessoas que trabalham nessa empresa, porque eles falam, mas é uma questão de algoritmo, mas quem que programa aquilo? E se ganham tanto dinheiro, por que não estão contratando pessoas para avaliar de forma qualitativa e não só quantitativa? Porque muitas vezes eles só derrubam uma postagem pelo número de denúncias. E às vezes aquela postagem nem fere as comunidades, às vezes pode ser uma pessoa homofóbica que se incomodou com a foto de um casal gay. E aí as pessoas vão lá, denunciam aquela foto e muitas vezes a plataforma tira pelo número de denúncias, sendo que não tinha absolutamente nada que ferisse os padrões da comunidade. Então precisa ter uma análise mais qualitativa. E entendendo também que esse ambiente tóxico adoece as pessoas psiquicamente, tem danos concretos na vida das pessoas. Já vou emendar na questão dessa menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio, vinha sendo estuprada, foi engravidada pelo tio, um caso já horrível por si só, infelizmente de uma realidade que acomete milhões de meninas no Brasil. O Brasil é um dos países com maiores índices de violência sexual contra meninas, e além da violência que a menina sofre, ela tem direito ao aborto. Legal, porque ela tem 10 anos, ela é uma criança, e aí independe da religião que você é. Por enquanto, ainda somos regidos por uma constituição, não por um livro religioso. E quando a Sarah Winter expõe essa criança, o nome dessa criança, ferindo, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque aquilo já foi um crime, expor o nome de uma criança, faz um vídeo, aquilo viraliza, isso leva as pessoas a ir à porta do hospital. A menina teve que entrar dentro do porta-mala de um carro para entrar no hospital, que já vinha sofrendo uma série de violências. E essas pessoas vão às redes. Então, teve concretamente uma reação aí muito forte. E aí, o que o YouTube faz? O vídeo continua lá, as pessoas denunciam. O que o Twitter faz? Nada. Ficaram 2 dias, aquilo rolando e rolando e rolando, eles lucrando com aquilo. Se foi um crime, por que ela não foi derrubada, a página? Várias pessoas denunciaram. É um crime. Mesmo assim, elas mantiveram. E eu acompanhei esse caso, e minha equipe, horas depois da Sarah Winter postar o vídeo com o nome da menina, ela fez uma live no YouTube para milhares de pessoas, continuando, enfatizando tudo aquilo que ela tinha dito no vídeo. No Twitter, o Trend Topics, Alana, era estupro, aborto, Sarah Winter, 10 anos, e anúncios de série. Você percebe a banalidade que é você tratar aborto, estupro, uma criança como, assista aqui a série tal.
o desprezo pela vida da menina, como essas redes tratam isso com desprezo e vários anúncios ali, e aquilo no Trend Topics. E aí a militância às vezes também não percebe isso, rebate o vídeo, coloca o nome da Sarah Winter lá, só sobe, as empresas continuam lucrando, tanto que no dia eu não falei nada, depois eu escrevi um artigo para a Folha, eu falei, gente, eu não... você vai lá na rede, você está dando visibilidade a um crime, mesmo que seja para contrapor. Então, a gente também, mesmo que os ativistas, precisam ter uma educação para não cair nesse tipo de mecanismos que só ganha quem? As redes sociais, essas grandes empresas. Né? Porque aí só depois que a justiça determinou que essas plataformas tiraram o perfil dela. Primeiro que não era nem para ela ter esse perfil, lá se é uma pessoa que já tinha uma série de problemas. E depois, mesmo ela cometendo um crime, as plataformas deixam o crime ali. Então, ficou ali uma criança de 10 anos sendo violentada várias vezes, inclusive pelas pessoas que queriam defendê-la, mas estavam lá digitando ou compartilhando. Às vezes compartilha para criticar, mas não tem nem que compartilhar para criticar, porque aquilo é um crime. E aí eu fiz um artigo na Folha perguntando quanto que Google, Facebook e Twitter vão destinar para a família da menina. Já que eles lucraram no fim de semana, foram 2 dias ali no fim de semana, com a exploração da misoginia. Né? E a gente trata isso como se fosse normal. Aí passou esse caso, agora estou falando de outra coisa, eu vou lá posto uma selfie. Como se não fosse nada. Aí eu vi várias pessoas que estavam lá muito revoltadas, no dia seguinte eu estava postando foto na praia. E a vida da menina? E as consequências? Quanto que essa menina vai precisar de tratamento psicológico? Quem que se preocupa com a vida dessa menina? E aí mesmo as pessoas que se diziam importar, estavam ali depois postando selfie. Né? E as grandes plataformas ganhando uma fortuna, explorando economicamente um crime tenebroso, né? Que é a exposição de uma garota violentada. Esse caso, né, eu acho que essa sua reflexão é super importante e mostra, né, essa sequência, né, de violações. E esse caso, né, da menina de 10 anos, eu acho que ele tem um outro, né, ainda mais um componente, que é como é que transbordou. A violência transbordou, né, em vários momentos, né, mas nesse caso específico, né, depois dela ter sido, né, violentada várias vezes, a partir do momento das redes sociais, quando as pessoas vão para a porta, né? Você citou isso, né? As pessoas saíram das suas casas, elas foram para a porta do hospital, né? Violar mais uma vez um direito dessa menina, né? Então, esses ataques, eu acho que esse é um caso muito emblemático que mostra que em algum momento isso pode sair, né, da tela, né, e passa para a vida real. Esses ataques, eles podem ser reais, né? Ali foi um caso concreto, assim como vários outros que a gente, né, já viu, né? Teve um caso de uma moça que foi linchada, né, no interior de São Paulo, né? No No Guarujá, eu Guarujá, sou que da foi, Baixada Santista, eu exato, morava no lá na Guarujá, época, que foi linchada. linchada, né? Então transborda para a vida real, né? Não é, a gente não está falando de lugares, né, diferentes, né? A telinha e a minha vida real, né? Essa responsabilidade ela é ainda maior quando a gente pensa que tem implicações diretas, né, na vida das pessoas. Exatamente. Quanto que isso pode levar à violência física, né? Essa mulher, eu lembro do caso, eu morava em Santos na época e foi no Guarujá, né, uma cidade vizinha, e as pessoas, e é tão brutal, né? As pessoas ali batendo nela, e as pessoas assistindo, aplaudindo, vira um espetáculo, né, do ódio. Então, quando eu vejo as pessoas falando de linchamento, eu falo, gente, espera lá. Geralmente quem são linchadas são mulheres, pessoas negras, historicamente, sem precisar de rede social. Só que com as redes sociais, a chance disso acontecer se amplifica, né, ainda mais. Então, se você não sabe, gente, não passa para frente. Se postar uma foto, tal pessoa fez coisa, checa. Toma cuidado com as coisas que chegam nas redes. Não é porque chegou pelas redes que é verdade. Né? Muito pelo contrário. E fica essa sociedade do espetáculo também de justiceiros, né, e justiceiras que querem fazer as coisas e muitas vezes estão cometendo uma tremenda de uma injustiça. Né? Então, eu, por exemplo, no dia dos ataques que eu sofri, minha filha recebeu uma ameaça. Eu tive que fazer um BO, nunca tinha feito um BO na minha vida. Isso chega na nossa vida, porque as pessoas ficam tão
perdidas no ódio, acreditam naquilo, que a pessoa é aquilo. Esses ataques, eles são pessoais, nunca é ataque de ideias, em relação às ideias, que aí a pessoa manda uma ameaça para uma adolescente de 15 anos. Né? Eu sei onde sua mãe mora, eu sei onde você mora. Então, olha o nível, né, que isso chega. Aí eu tive que ir na delegacia, fazer um BO, eu tive que mudar o número do telefone dela, eu tive que sair de casa por uns dias, por medida de segurança. Então, as pessoas precisam saber que não é qualquer coisa, né? E de algo que começou nas redes sociais, fiquei ali, as pessoas falando nas redes sociais, que culmina numa ameaça, né? E a gente tem vida, a gente tem família, e eu tive que tomar aí uma série de medidas por conta disso, né? E as pessoas precisam entender que isso não é brincadeira, que isso é violência, né? E um outro efeito dessa violência, né, um outro impacto é na memória, né? Então tem alguns casos no Redes, a gente coletou alguns casos, né, por exemplo, em que as fake news, a desinformação foi usada exatamente para justificar uma violência. Então, no caso do menino João Pedro, né, em que foram criados logo depois da morte dele algumas fake news. O próprio caso do George Floyd, na sequência, criaram diversas fake news, tentando de alguma forma colocá-lo, né, como um criminoso para poder justificar essa violência. E isso mata, né, a memória, né? Então, tem uma morte física e tem na sequência, né, essa morte, né, da memória, essa morte né, de quem foi aquela pessoa. E aí, principalmente, né, o racismo marca a presença mais uma vez, né, nessa morte. O caso da Marielle, eu acho que é um caso muito emblemático, em que a desinformação, logo depois da morte dela, também tentava, de alguma forma, né, mudar a narrativa. Como é que você vê essa guerra de narrativas, né, para poder, mais uma vez, né, justificar a violência? E o próprio Perfeito esse racismo, né, ponto. estrutural, né? Perfeito isso, porque é a dupla violência, né? A pessoa já foi violentada pelo Estado, né? No caso da população negra, que tem historicamente sofrendo, né, com a violência policial de várias formas, o caso da Marielle, e depois vem a morte da reputação também, né? De querer dizer como se a pessoa merecesse aquilo. Ou ela não é esse santo que vocês estão pensando. E mesmo se não fosse, porque não há delito, como diz no Babal Alechá, que justifique a desumanidade, independente, né, se a pessoa cometeu um crime ou não. Ela é um ser humano, então ela tem que responder de acordo com as regras que foram estipuladas nessa sociedade, né, e não ser assassinada. Então, há também uma tentativa de desumanização, porque as pessoas negras historicamente já são desumanizadas. A escravidão nos desumanizou, nos transformou em mercadoria. A própria construção, né, do racismo, das teorias racistas do século XIX, da eugenia, que nos animalizavam, que diziam que nós não tínhamos as mesmas capacidades intelectuais, tudo isso é estrutural na nossa sociedade. Então, está muito arraigado, né, na forma como nós enxergamos as pessoas negras. Porque ninguém, Alana, saiu para atacar o Cunha, por exemplo, que está aí, tem casos que foi condenado por corrupção. Ninguém sai para atacar grandes políticos, homens brancos, acusados de... No máximo vão ali na internet, xinga ali, mas ninguém vai querer agredir, ninguém vai querer esvaziá-lo de história. Não tem a mesma reação quando são com pessoas negras. Eu lembro que ano passado eu estava voltando de Madrid e tinha que fazer o evento, e aí eu encontrei por um acaso a presidenta Dilma no aeroporto. E aí eu estava ali de longe e falei, gente, a Dilma. Aí nisso tinha uma senhora, tinha os brasileiros perto, e eu estava ali fazendo meu check-in. Daqui a pouco uma senhora, Lana, que eu tenho certeza que ela era avó, estava com os netos, eu tenho certeza que ela manda a corrente do amor todo dia no WhatsApp. Tenho certeza. Bom dia com Ela chegou, florzinha, né? florzinha, eu tenho certeza. Mas chega num nível da irracionalidade, que aí ela me viu e falou, você é brasileira? Eu falei, sou. A Dilma tá ali, vamos ali xingar ela de bandida. Aí eu olhei para ela e fiz, gente, que é isso, né? Eu falei, claro que não. Aí daqui a pouco, quando eu vou me aproximando, tá a família dela xingando a Dilma de tudo quanto é nome. Até eu entender o que estava acontecendo, eu falei, mas gente... E aí eu cheguei perto, eu falei, Dilma... Aí ela olhou para mim e falei, olha, queria dizer que eu te respeito muito, tudo isso aqui é um grande absurdo. E aí eles ficaram revoltados comigo. E aí quando eu cheguei perto para conversar com ela estava
totalmente abalada, ela falou assim, sabe o que eles acabaram de me dizer? Eu falei o quê? Que eu tinha que ter mesmo o fim da Marielle Franco. Nossa. Olha o nível de ódio que as pessoas chegam para falar isso para uma senhora. Gente, foi presidente, você pode ter crítica, pode ter o que for. É uma senhora de 70 e poucos anos, que é mãe, que é avó, que estava com a filha lá. E as pessoas falando que ela tinha que ser assassinada, assim como foi Marielle Franco. Então, as pessoas chegam, e com certeza são pessoas que recebem aquilo no WhatsApp, que ficam vendo aquelas coisas no Facebook. E eu nunca vi um homem, ex-presidente, o Collor, eu nunca ouvi falar do Collor ter sido atacado num aeroporto, mesmo tendo sofrido impeachment. Então, mas por que que não? Porque é uma mulher, então tem um peso maior. Não adianta as pessoas dizerem que não tem. E você desejar que uma mulher seja assassinada, sendo que Marielle Franco foi assassinada de uma maneira brutal. E depois teve toda uma tentativa de assassinar a reputação de Marielle nas redes sociais, inclusive de autoridades brasileiras, legitimando esse tipo de ódio e, pior, naturalizando, tratando aquilo como se fosse uma coisa normal de se fazer. Né? A Marielle era mãe, Marielle era filha, ela era irmã, para além de ter sido uma figura pública. Ela tem mãe, imagina a mãe dela tendo que ler aquele tipo de coisa. A filha dela, que tinha 19 anos na época, tendo que ler aquele tipo de barbaridade em relação à mãe dela, sendo que ela tinha acabado de perder a mãe de uma maneira brutal. Então tem toda essa tentativa de querer justificar a desumanidade, né? E não há delito que justifique a desumanidade. E no caso de Marielle, é uma mulher incrível, que eu tive a grande honra de conhecer, de estar junto em vários eventos, de conversar, de ser uma companheira de luta, e que não merecia de forma alguma esse tipo de ataque à sua reputação e à sua história, porque é o aniquilar, reduzir a nada. De novo, eles querem reduzir a nada, esvaziar de história pessoas que de alguma forma incomodaram o status quo, porque o assassinato dela trouxe uma série de movimentos internacionalmente que certos setores dessa sociedade não quiseram lidar, ou não quiseram admitir a magnitude dela, porque na verdade ela era gigante, porque a resposta ao assassinato dela foi algo internacional. Marielle ganhou praça em Paris, estação de metrô na Argentina, pessoas do mundo inteiro falando de Marielle. Para essas pessoas que estão no poder, é tão incômodo ver uma mulher negra que veio da periferia ganhar tamanha magnitude que eles tentam reduzi-la para não ter que lidar com o incômodo do tamanho que ela representou para nós. Você falou dessa, né, dessa desumanização. E aí você contou, né, esse caso, que eu acho que é um caso bem emblemático, né, de como pessoas normais, né, ou aparentemente normais, poderiam ser, né, ser um vizinho, inclusive poderiam ser nós mesmos, né, de alguma forma, que a gente parece que vira uma chave e esquece que tem um ser humano, né, e usa essa plataforma das redes, né. Você acha que isso tem mais a ver com essas bases, né, estruturais, as nossas crenças, né, porque muito né, das redes sociais, como elas funcionam, é exatamente usar, né, os nossos vieses, as nossas crenças, né? E aí eu entro naquele loop de emoção com aquilo que eu acredito. Ou você acha que a gente está um pouco, né? A gente está perdendo mesmo a humanidade? Como é que você entende esse lugar em que é extremamente assustador, né? Quando a gente vê isso, né? Eu, por exemplo, tenho um caso, uma colega jornalista foi muito atacada. Eu lembro que ela me mandava os prints dos ataques. Eu olhava a foto no WhatsApp, era tipo um pai com duas crianças. Eu falava, como é que essa pessoa, às 5 horas da manhã, acordou para xingar uma pessoa que ele não conhece, uma jornalista, assim, que ele nunca viu na vida? Isso, aquilo ali me deixava, assim, chocada. Eu pensava, será que essas duas crianças sabem que o pai tá acordando de madrugada para poder xingar uma pessoa, assim? E coisas horríveis, assim, né? Horrível. Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que quem está no poder sabe manipular muito bem, né, esses sentimentos nessas pessoas. Elas são muito massa de manobra também. Também num país que a gente não teve tanto acesso a reflexões críticas sobre esses assuntos, né, um país que escamoteou o racismo, mito da democracia racial, não vamos falar sobre isso, as pessoas não têm muito um letramento mesmo racial, de gênero, já visto os números de violências que a gente tem no Brasil. Então a gente tem que também romper com essa ideia do Brasil. Eu discordo muito quando as pessoas falam que o Brasil é um país
de pessoas muito legais, no país até tem pessoas muito legais no Brasil, né? Nós estamos aqui conversando, nós somos pessoas legais. Mas estruturalmente o Brasil é um país muito violento, gente. É um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, um país que teve mais de 20 anos de ditadura, um país que nunca condenou seus torturadores, um país que os desaparecidos da ditadura, até hoje os familiares não sabem, cheio de valas, as valas de Perus. É um país muito violento e que ainda homenageia essas pessoas, né? Várias ruas, viadutos com nomes de torturadores da escravidão, com nomes de genocidas. Então as pessoas sequer, não tem um museu enorme sobre a escravidão, um museu enorme sobre a ditadura, sobre os horrores da ditadura. O Brasil, historicamente, como Estado, trata a história negando. Então, vamos queimar todos os documentos referentes à escravidão, foram o que eles fizeram. Eu não sei hoje se eu vim de Guiné-Bissau, tive que fazer um exame de DNA para saber que a maior parte dos meus ancestrais eram de Angola. Ali no Carandiru, já aconteceu um dos maiores massacres da história recente do Brasil. O que tem lá hoje? O Parque da Juventude. Tá, é bom ter um Parque da Juventude com uma biblioteca, mas tinha que ter um museu do Carandiru, contando a história daqueles homens que foram assassinados. As próximas gerações não vão nem saber que o Carandiru existiu ali. É saber para não repetir, né? Mas o Brasil é um país que as pessoas nem sabem, é capaz das pessoas passarem todos os dias ali na Zona Norte e não saber que o Carandiru estava lá. Né? Então, é da forma como as coisas são tratadas aqui. Claro que quem está no poder sabe muito bem manipular isso nas pessoas. Né? As pessoas as mídias, né, têm um papel fundamental nessa polarização, né, em tornar determinados partidos algozes, na criminalização de determinadas figuras. E isso gerou nas pessoas, as pessoas não conseguem nem pensar, não sabem nem debater. Não, ele é ladrão, sim, porque saiu lá. Então as pessoas entraram numa... Ninguém quer ler, ninguém quer estudar. Não, eu quero estar certo. E é isso e acabou. Então tem um projeto de poder aí que, claro, que manipula muito bem isso. Né? Na época da eleição, eu lembro, o kit gay, as pessoas acreditaram. Mamadeira em forma de pena, as pessoas acreditaram naquilo. Então também tem um discurso religioso, tem uma bancada evangélica no poder, infelizmente, trabalhando para a precarização de certas políticas e debates. Não estou falando da fé das pessoas, estou falando enquanto instituição, né, as igrejas, o prefeito do Rio de Janeiro é bispo de uma grande igreja, tem um projeto aí de poder e que pauta sempre na questão moral, né, e não na questão quais são os efeitos daquele projeto político. Então, tem muitas pessoas que votaram contra o projeto do kit gay, né, votaram a favor de um projeto que vai precarizar ainda mais a vida delas, mas elas não sabem o que é a reforma da Previdência, o que é o que os economistas ficam falando de um jeito que ninguém entende de propósito, né? Mas qual que vão ser os impactos da reforma trabalhista na sua vida? Essas pessoas não sabem. Então, elas apoiam o projeto que diz, não, essas feministas querem criar ideologia de gênero. Então vou votar contra ela, vou votar contra isso, porque eu não quero minhas filhas metidas com essas coisas. Mas aí, o projeto político apoiado é o projeto que vai precarizar a vida da população. Então, está um momento muito complexo e eles tiram proveito da falta de reflexão crítica das pessoas, da falta de... A gente não tem uma mídia democratizada, importante falar, né? A falta de termos uma mídia democrática contribui para um monopólio, né? A gente não tem contranarrativa na mídia hegemônica, pouquíssimos espaços. A gente tem duas emissoras grandes no Brasil, ficam horas e horas passando um programa que cria criminaliza as periferias e trata aquilo como um espetáculo. E as pessoas assistem aquilo todo santo dia. A gente não tem um programa para explicar que a guerra às drogas é guerra à população negra, que descriminalizar as drogas é importante, porque senão a gente continua encarcerando em massa e matando o jovem negro. As pessoas não sabem. Elas acham que, não, eu fui ser assaltado, esse cara tem que ser preso. Ela não está entendendo o debate sofisticado do que é a política de encarceramento no Brasil. Fica uma bolha, poucas pessoas falando. A gente não tem o mesmo horário de programa de televisão para falar sobre isso.
né? A gente não tem o mesmo espaço para falar que feminismo não é o contrário de machismo, né? Para falar que o Brasil é um país violento para as mulheres. A gente não tem. Eles têm, né? A gente tem um ou outro dentro desse espaço falando, mas no geral não somos nós. Então, onde que essas pessoas vão ter acesso? Por isso que a gente tem que usar as redes com responsabilidade. Eu sempre falo, porque, claro, entendendo todos os limites, somos um país que boa parte da população não tem acesso à internet, Esse eu acho que que é um ponto importante que eu queria. Sei que a gente está ali com o tempinho apertado, mas a desigualdade no acesso, né? Porque informação ruim se combate com informação boa, informação de qualidade, né? E aí, quando você olha para os dados, apesar da gente ter, né, um acesso à internet já muito bom, né? Já melhorou muito no Brasil, mas assim, por exemplo, eu estava pegando aqui 67%, né, já tem acesso à internet, 99% na classe A. Quando você vai para a classe D e E, 40%. Tem um abismo ali, né? Como é que essa desigualdade... Só para a gente fechar, temos 5 minutinhos. O que você acha que dá tá. para a gente fazer, né, para tentar, de alguma forma, quebrar essa desigualdade, principalmente quando a gente fala de desigualdade de informação, né, que é uma arma extremamente poderosa, né? Bom, primeiro a gente ter a consciência de apoiar projetos políticos que apoiem a educação e a ciência. Primeiro ponto. Não tem como a gente falar de democracia sem fazer a discussão de quais projetos políticos nós estamos apoiando. Se é um projeto político que precariza a educação, que ataca a ciência, que defende o obscurantismo, que legitima desinformação, não podemos apoiar esse tipo de projeto, porque isso só vai fazer com que a situação se torne ainda pior. Né? Isso é fundamental, como as feministas indianas vêm trazendo. Não tem como debater feminismo sem debater democracia, sem debater acesso à informação. Faz parte desse projeto. Acho que esse é o primeiro passo, a gente entender isso. Né? Não dá para ser antirracista e apoiar projetos políticos, enfim, que manipulam, né, a história. E segundo, dentro desse, de uma maneira mais urgente, a gente precisa ter cuidado com as coisas que nós validamos, né, de fato. A gente precisa ter cuidado em passar informação. Eu tenho muito cuidado, eu vivo brigando com as pessoas que passam coisas, fazem post, eu falo, não, isso não é verdade. Tal autora não disse isso, não. Você tem que ter responsabilidade, você se comunica com milhares de pessoas. Eu checo, eu olho, eu vejo se alguém disser, olha, tal informação, Djamila, não está correta, eu vou lá, põe errata. A gente tem que ter responsável, sim, pelas coisas que você passa para frente. Independente se você gosta ou não da pessoa, a gente não está no concurso de popularidade. A gente tem que respeitar. Não interessa, não é um filme Garotas Malvadas. Não interessa se você gosta ou não. Você tem que respeitar. Então, quando chega, às vezes chega coisas para mim que desrespeitam outra pessoa, às vezes eu nem gosto daquela pessoa. Eu vou lá e falo, olha só, pode cortar essa rede aqui, tá errado isso aqui. Ah, mas fulano não sei o quê. Não interessa. Você não te dá o direito de inventar coisas, de ridicularizar, de fazer chacota dela. Eu também não gosto dela, acho ela ó, mas tá errado. Né? Então, porque a gente também gosta de se comprazer, sabe? Às vezes as pessoas falam, ai, eu até estouro pipoca para ver treta. Ou seja, as pessoas sentem prazer, às vezes, em ver as pessoas se digladiando, em ficar as pessoas atacando umas às outras. Eu quero entender que tipo de prazer mórbido que é isso. A gente deveria intervir para dizer, gente, olha quanto problema está aí no Brasil, vamos usar as nossas redes para trazer informação, para trazer conhecimento, vamos divulgar tal pessoa que tem um trabalho super legal, vamos divulgar em massa as redes cordiais, vamos fazer uma divulgação em massa, eu divulgo na minha, você divulga na sua, vamos fazer ações coordenadas do bem, porque o povo só sabe fazer coordenação coordenada do mal. Vamos lá atacar a página da pessoa, vai todo mundo. Vamos mudar a mentalidade, vamos divulgar ações cordiais, redes cordiais, vamos divulgar as pessoas que estão fazendo bons trabalhos, as páginas que fazem bom trabalho. Vamos falar sobre coisas que de fato vão trazer reflexão para a gente, porque dentro desse momento que a gente está, né, de pandemia, de muitas dificuldades, o que a gente pode fazer nesse micro espaço nosso, né, no macro, né, gente, apoiar projetos políticos que ampliem esse debate e não reduzem. No nosso micro, até a curtida que você dá. As pessoas falam, isso não tem nada a ver. Tem sim. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Você está endossando, muitas vezes, mentira, ataque, fake news. Então, chega lá e fala, olha, fulano,
Eu acho que você tem que tirar essa sua postagem porque não é bacana esse Exato. tipo de A coisa. digital tá ali. Jamila, eu não quero que a gente caia automaticamente, então eu queria muito agradecer a sua presença. Muito, muito obrigada mesmo. Acho que o papo foi muito legal. Poderia ficar muito mais horas. E olha que o interfone começou a tocar aqui em casa também. Descobriram que a live está acabando. Obrigada, obrigada pessoal que acompanhou a gente. Muito, muito obrigada, Jamila. Obrigada, pessoal da Casé Fala, que proporcionou esse encontro. Que a gente faça outros. Sim, obrigada, Alana. Foi ótimo. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo Obrigada, nas redes parabéns. sociais. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.